Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. A conversa de hoje é sobre o envelhecimento da população. Além de aspectos sociais, o envelhecimento revela um quadro futuro de mudança no desenho econômico nacional. Os nossos entrevistados vão analisar dados e comentar sobre o tema. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o Henrique Abreu. Ele é médico geriatra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Eu recebo também a Ana Cristina, fisioterapeuta, especialista em geriatria e gerontologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer. Antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. No Brasil, o envelhecimento populacional pode ser explicado por fatores como aumento da expectativa de vida, queda da taxa de fecundidade e avanço da medicina, que permite uma maior prevenção médica. O último censo apontou que o país tem 31,2 milhões. O aumento foi de 39,8% no período de 2012 a 2021. O crescimento da população idosa traz desafios, como proporcionar bem-estar e garantir os direitos das pessoas mais velhas. Para especialistas, melhorias na saúde e qualidade de vida, acesso aos bens e serviços, aliados a políticas públicas, são fatores importantes e necessários para um envelhecimento saudável. Bom, Henrique, eu começo com você para a gente poder entender melhor idade cronológica, idade biológica. Idade cronológica, quando a gente está falando, a gente fala da nossa identidade. Desde quando a gente nasceu até a idade que a gente está no momento. Então, é a idade que está no seu documento. Já quando a gente fala de idade biológica, a gente está falando a condição que você chega. Então, você está falando do seu corpo, da parte externa, você está falando das suas células, dos seus órgãos, como que ele está. Então, muitas vezes a pessoa tem 60 anos, mas aparentemente, tem ali seus 80, aparenta ter 80 ou aparenta ter menos, chega bem. O maior problema é ter essa diferença, né? Sim, a gente entender que o envelhecimento ele vai muito além, não é só a idade. Ele também é a idade biológica, como você chega na idade. E Ana, quando a gente chega a essa idade, a gente precisa de uma rede de apoio, né? A gente sabe que as famílias mudaram bastante, né? Como é que funciona agora? Sem dúvida, assim, houve uma mudança estrutural dessa rede de apoio de forma galopante, muito grande, se a gente colocar 50 anos, né? E eu penso assim, a gente tem algumas dimensões para pensar num projeto de vida e dentro da ideia de saúde física, saúde mental, gestão de recursos, a sua moradia e o apoio, a convivência, esse para mim me chama mais atenção. Eu penso que, dentre esses 5, se eu tiver um bom apoio, uma boa rede, eu consigo suprir os outros de uma forma mais saudável, mais agradável, mais prazerosa. Então, acho que é um bom investimento pensar nessa rede. Henrique, como é que a gente deve chegar, digamos, mais experiente? No envelhecimento? É de forma, na verdade, a traçar um plano, né? Eu acho que todo o seu trajeto ele tem que ser desenhado. Você não pode simplesmente viver e deixar levar para quando chegar no momento você pensar, poxa, podia ter feito tanta coisa. E por que a gente não consegue planejar? Porque normalmente a nossa fase de viver, quando a gente chega por volta dos nossos 40, a gente está no auge. Então, normalmente você está na ascensão profissional, você está conquistando os seus bens, você está pensando na questão financeira. E isso vai te botar numa redoma, te prender de certa forma, porque cada vez você vai querer mais. Então, você vai querer alcançar lugares mais altos, conquistar valores melhores financeiramente. Quando você vê, você já passou por toda a trajetória de deveria me cuidar para não ter doença e já chegou na fase, já tem algumas doenças crônicas, que a gente fala da pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, algumas doenças aí comuns dessa idade, 60, 70 anos. Ana, estruturalmente a gente deve começar a ter o alerta laranja quando? Eu penso que, na verdade, um projeto de envelhecimento se dá no momento da gravidez da mulher. A partir dali, já está começando a traçar uma história de vida. Então, assim, aquilo que ele viveu na infância, nos primeiros anos de vida,
com certeza aquilo vai repercutir lá na ponta. Mas aí eu não planejei nada. Cheguei aos 50, o que eu Exato, faço? o projeto já é feito para você durante um período. A partir do momento em que você começa a dar conta daquilo que você deseja e pode agir, acho que esse é o momento. Para alguns, talvez ali aos 20, aos 30. Mas quando a gente pensa ali na maturidade profissional, talvez, seja o momento em que mais potência a gente tem para traçar esse plano mais organizado e estruturado, naquela ideia de que se eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer para chegar? Não existe a magia, né? Eu não vou conseguir ser aquele aposentado que vai viajar o dia inteiro se eu não planejei para onde, com que dinheiro, com quem, como. Então, Com saúde. com né? saúde, né? Isso que você falou muito interessante, né? Da questão desde a gestação, né? Porque muitos problemas, questão cognitiva, né? Depressão, Vitaminas, né? tudo muito relacionado a realmente esse início de vida, né? Mas isso é para quem ainda está nascendo, gente. Agora a galera que está nos Já assistindo tamo precisa aqui. saber quando é que muito legal. começa o primeiro passo. Na sua avaliação, por exemplo, Henrique, você tem lá um paciente que chega com seus 50 anos já preocupado. O que ele deve fazer? Você tem planos, né, que você dá conselho? Né? Normalmente, a gente traça até por aprendizado, para a gente seguir uma linha de tratamento, a gente orienta sempre que ele siga alguns planos na vida dele. Então, normalmente, a gente fala do plano espiritual, o plano familiar, o plano social, o plano financeiro, intelectual. Então, a gente vai traçando alguns planos para ele se planejar como ele se vê em 1 ano, 5 anos, 10 anos. E, com isso, ele consegue não só realizar, mas ter um objetivo. Ana, o maior medo é a dependência? Sem dúvida, eu acho que a morte assusta, mas mais do que a morte é a situação de você ficar dependendo de qualquer outra pessoa para fazer coisas simples do dia a dia. A incapacidade de andar. A incapacidade física e cognitiva, eu acho que é o que mais nos assusta e está diretamente associado com a longevidade. Quanto mais anos a gente conquista, maior a chance de atingirmos essas incapacidades físicas ou cognitivas. E acho que aí é o foco que a gente precisa estudar, pesquisar e se dedicar ainda mais para agregar os anos ganhos à qualidade. Acho que esse é o... Henrique, que tipo de alteração cognitiva mais chega para você no consultório? A maioria, até em questão de diagnóstico, é o Alzheimer, né? Não tem como fugir dessa patologia. Mas existem muitas outras que têm aquela falha na memória que você precisa identificar em que ponto está. Já é uma alteração cognitiva real, já é uma demência, ou ainda é só uma percepção. Como até é interessante ela falar assim, a gente está diante de um ser humano com diversas complexidades. Eu não posso só chegar para ele e falar assim, como está a sua memória? Nossa, estou esquecendo tudo. Preciso investigar. Está dormindo bem? Está comendo bem? E aí, se não está dormindo bem, pode ser desatenção. Tão comum a gente... Onde eu botei minha chave? Coisas simples do dia a dia que levantam muitas vezes, se você já tem um parente que tem Alzheimer ou já teve Alzheimer, sempre quando você começa a ficar esquecido, chama opa, será que eu estou com algum problema? E aí leva muita gente ao consultório nesse momento, porque ele fica com medo. Mas é tão comum você esquecer coisas simples, né? No dia a dia, se você não está dormindo bem, se você não está numa situação levando o seu corpo a extremos, né? Então, a gente precisa identificar. Acho que essa é a maior função. Você acalmar o paciente e identificar em que momento que ele está e tentar resolver a melhor forma possível, né? Ana, vivemos num país relativamente novo, né? E é uma questão também cultural, né? De legislação, né? Eu queria que você pontuasse a nossa realidade em comparação com outros países, quando a gente fala de envelhecimento. Eu vejo que, assim, de um período para cá bem curto, talvez de uns 20 anos para cá, a gente teve uma evolução muito grande, enquanto política, enquanto documentação, mas a gente tem uma dificuldade ainda de fazer daquela lei a prática. Então, assim, se perguntarmos o que a gente precisa para envelhecer bem, todos nós vamos ter uma lista. A pergunta é, o que nós fazemos para a gente e no entorno? E o que vocês fazem, por exemplo, começando com o Henrique? Você é jovem, mas o que você já está fazendo? Eu pratico atividade física regularmente, né? Jogo tênis, faço jiu-jitsu, tenho uma alimentação razoavelmente saudável,
não vou dizer que é totalmente saudável. Evito de comer algumas coisas que a gente sabe que pode gerar algum malefício. E, de resto, acho que é social, familiar, tento manter sempre um vínculo legal, ter amigos que me adicionam, que não me puxam para baixo. E você, Ana, qual que é a tua experiência familiar? Eu penso que desde muito cedo eu tenho a ideia do projeto de vida, no sentido de fazer coisas que me façam sentido e que o prazer esteja sempre agregado, seja na forma de alimentar, seja na relação familiar, seja na relação social, na prática física. Eu acho que o prazer ele precisa estar casado, porque se o prazer não estiver casado, eu posso seguir a melhor receita na hora que eu vou falar, não quero, porque não me retroalimenta. Eu posso fazer a melhor academia, se eu não tiver um grupo bacana ali dentro, se eu não tiver um instrutor, se eu não tiver um motivador que me traga a recompensa do prazer, aquilo se perde. Então, eu acho que ao longo da vida, eu tenho caminhado um pouquinho nessa linha e eu acho que gosto muito de esporte, pratico bastante. Busco essa alimentação de uma forma mais saudável também, mas mais do que isso, eu acho que eu consigo ter um pouco desse equilíbrio dentro desse desafio de 24 horas, que esse é o maior desafio, caber tudo em 24 horas, de uma forma um pouco mais saudável, mais prazerosa e saudável, com essa recompensa. Então, assim, não é a melhor comida, é aquela comida em que condições, com quem, em que momento. Acho que esse é o grande barato do caminho do meio. Perfeito. A gente não precisa nem a 8,80, mas o equilíbrio nos dá. Então, a gente tem uma saída, né? Temos. Então, isso é o mais importante. A qualquer tempo, a qualquer idade, sempre é possível melhorarmos a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia. Aos 100 anos, ainda dá tempo. Perfeito. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas volta já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate, hoje falando sobre o envelhecimento da população. Aqui comigo estão o Henrique Abreu, que é médico geriatra, e Ana Cristina, fisioterapeuta, especialista em geriatria e gerontologia. A gente foi às ruas para saber o que os cariocas têm feito para envelhecer de forma saudável. Acompanhe. Eu procuro comer bem, né, me alimentar bem, que faz bem, e não se aborrecer. Eu passo maior do tempo deitada. Alguma atividade que eu faço em casa é lavar louça, limpar a casa, lavar roupa. Eu sou especial, mas estou controlada pela medicação. Mas se eu não tomar a medicação controladamente, eu fico totalmente desequilibrada. Envelhecer saudável é a comida, a nossa alimentação, saber comprar as coisas apropriadas para se alimentar, né? Acredito que a prática de exercícios, escutar muita música, que faz muito bem, praticar atividades no dia a dia que causem conforto, sejam de lazer de preferência, né? E estimulem sempre a ressignificar as nossas vidas, né? Através dos nossos atos, né? Das nossas práticas constantes. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, Henrique, essa receita a gente já acompanha há um bom tempo, né? Alimentação, ter uma vida um pouco mais saudável, não se aborrecer, o que às vezes é difícil, mas a gente tem uma expectativa de vida cada vez mais alta, né? A gente está falando aí de 80, né? Pode chegar a 80, 90, tomara que a gente chegue a 100 com regularidade. Isso é suficiente? Ou seja, e isso está à disposição de todos? Ou seja, envelhecer é barato ou envelhecer é só para uma parte da população? Muito legal os relatos ali, né? Essa parte, pelo menos que foi dito, eu acho que todo mundo consegue ter acesso, né? Uhum. Obviamente, até uma alimentação tão saudável assim, talvez você não consiga. Então, cada vez mais a gente está envelhecendo. Daqui a alguns anos aí a gente fala que chegaremos à idade avançada, mas não da forma que a gente imagina, todo mundo com bengalinha andando na rua. Não, serão pessoas saudáveis, com idade avançada. E a gente precisa pensar que, com certeza, a parte socioeconômica vai importar muito. Vai ter muito mais acesso a hospitais de ponta, acesso a medicações especiais. Então, a parte financeira ela conta muito lá na frente. O que eu achei interessante ali é da parte do prazer que até a Ana tinha trazido no primeiro bloco, que é escolher coisas que te satisfazem, né? Eu vou até um pouquinho além, porque chega um certo momento da nossa vida que a gente acostuma a fazer certas coisas. Isso já não desafia o nosso corpo.
Então, eu sempre encorajo o paciente ele a se desafiar. Pegar uma coisa nova, até para você não cair em depressão, não cair em situações que vão te aprisionar. Agora, Ana, a gente tem essas mudanças em 3 gerações, né, que a gente observa. Bom, estamos ficando com uma expectativa cada vez maior, mas a grande preocupação é com relação às doenças crônicas, degenerativas, né? A gente não está morrendo, mas a gente está convivendo com elas. E aí é que entram os cuidados. O que você poderia traçar de estratégia para as pessoas chegarem a uma boa idade com qualidade? Quando a gente pensa na questão da doença crônica, né, ela costuma interferir muito na qualidade de vida, especialmente na funcionalidade e na percepção de dor e incômodo. Então, já é o momento da paliação, onde a gente vai contornar aquilo que já tem algum prejuízo. Então, a ideia de que eu vou fazer alguma ação que vai me voltar a um status de 20, 30 anos, não vai acontecer. Mas eu posso trazer recursos que podem me dar conforto e bem-estar. Então, se a gente vai para a área da fisioterapia, a gente tem uma série de possibilidades através da fisioterapia preventiva, da fisioterapia que a gente chama de dupla tarefa, que tem toda a parte lúdica com o movimento. A gente tem recursos eletros, termos, fotos, que podem nos dar conforto de alívio de dor, de percepção. Temos recursos de equipamentos eletrônicos e não eletrônicos que nos facilitam no dia a dia, de transporte, de acesso. Então, eu acho que a gente está num mundo com muitos recursos possíveis. Mas penso que o maior cuidado deveria ser como não chegar lá. O que a gente pode fazer para não precisar lançar mão deles? E quando a gente já está lá nele, o que eu posso fazer para minimizar e tentar melhorar? Essa pergunta fica para você, Henrique. A resposta sempre vai ser prevenção. O meu objetivo é sempre trazer para mais cedo. Atendi uma ontem de 34 anos. Então, a gente acaba tendo muito esse atendimento mais precoce para que a gente possa ir acompanhando ela e ela chegar bem nesse envelhecimento dela. Ana, fiquei tão otimista no final do primeiro bloco quando você falou que há tempo, né? Quando que a gente descobre que a gente precisa mudar o nosso ritmo de vida em função do envelhecimento? E como que a gente tem esse start? Porque é difícil começar, né? Eu espero que, assim, a partir desse papo que a gente está tendo, que agora, nesse momento, todos nós aqui, quem estiver assistindo, ligue esse start. Porque a todo tempo é tempo da gente modificar essa história e esse projeto, e construir esse projeto. Então, o tempo é agora. A resposta é rápida, é agora. Agora, o como eu vou fazer, isso vai ser muito individualizado. Porque, mais uma vez, vai passar pelos interesses, pelas crenças, pelas características, pela cultura que aquela pessoa vê. Então, assim, não tem uma linha única que todo mundo tem que fazer palavra cruzada. Não. A palavra cruzada é um recurso. Não tem uma linha que todo mundo tem que fazer dança de salão. Não. A gente tem, né, os clássicos, hidroterapia, dança de salão, bingo. Não, isso são estereótipos, né? Eu acho que vários são os caminhos. O importante, mais uma vez, que faça sentido. Na entrevista falou em ressignificar, ter alguma coerência dele estar fazendo aquilo para a história de vida daquela pessoa. Mas, Henrique, a gente está falando aqui também de pessoas com idade, né, avançada e que estão sozinhas, né? É um duplo desafio, né? Porque é muito difícil gerenciar sua própria velhice, né? Quando a gente não tem uma rede de apoio, às vezes tem uma pessoa que tem que lidar com as suas limitações, e isso locomotivo, mental. Qual é a saída? Na verdade, até amparado por questão de leis e outras questões, todo mundo tem uma rede, não que seja um apoio dado, um apoio muitas prazeroso. Vezes exigido por isso. Lei. Então, assim, se você tem alguém, por mais distante, essa pessoa é responsável por você. Sim. Quando você já não tem autonomia e já não consegue gerir bem a sua vida ali. Então, muitas vezes você se encontra nessa situação, você já tem uma idade avançada, já tem dores, já não consegue se locomover da forma adequada para buscar uma ajuda e você precisa de alguém. A gente lida muito com vizinhos ajudando, com pessoas que solidárias à causa ali que ajudam.
Ana, onde é que a gente consegue buscar esses centros de convivência para idosos que precisam ser ampliados, certamente, né? Sim, assim. Aqui no Rio a gente tem algumas casas de convivências. As universidades também estão abertas, né? Tem as universidades abertas, a gente tem alguns exemplos com um longo histórico, né? A UERJ, a Veiga de Almeida, algumas que infelizmente encerraram, mas que tiveram uma história muito grande de estar trazendo essa população idosa para dentro da faculdade, e ali ele interage. Então, penso que a ideia do grupo, do acolhimento, do afeto, de trazer esse sentimento de pertencimento, ele é de extrema importância na história de vida e principalmente no momento ali do envelhecimento. Bom, chegamos ao final do nosso programa, mas precisamos de uma mensagem, mais do que a gente já passou aqui, mas um conselho, uma questão mais afirmativa que você pudesse dar para a gente, Ana. Eu penso que se a gente conseguir encerrar esse papo motivando alguém para construir esse projeto de vida, para definir ali o que ele deseja, o que o motiva, por que ele acorda, o que o faz acordar e ser feliz, eu acho que já vai valer bastante. E eu sou muito fã das ideias dos grupos. Grupos, eles de qualquer situação, igreja, grupo de amigas, grupo de bar, grupo de atividades, grupo escolar, enfim. Eu penso que os grupos, ao longo da vida, ele tem uma importância muito grande. Então, fica o convite para quem eventualmente não participa de grupos. Interagir, né? Que entre, que participe, que conheça. Algum atrativo comum vai agregar e dentro de um grupo a coisa acontece de uma forma muito bacana. Então fica esse convite, essa proposta. Perfeito. Henrique, sua mensagem. Eu queria falar que o envelhecimento, ele para muitos é uma coisa ruim, mas que quando bem planejado a gente consegue alcançar uma forma mais plena, mais feliz, e tem caminho. Tem caminho, você só precisa priorizar a sua saúde. Você é o primeiro. Não adianta você só focar nos outros e cuidar dos outros e quando você vê, você está. Então, assim, se priorize, cuide da sua saúde para você viver a vida que está proporcionada para você, né? Que já está aí encaminhada. Vai ser benção. Bom, muito obrigado, então, pela participação de vocês. O Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau.